Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. Exortações finais na grande maratona da fé. Bem, irmãos, amigos, nós estamos chegando ao final da nossa carta aos Hebreus, da nossa lição bíblica, que é a de número 12. Você observou que esta revista ela só tem 12 lições. Então, esta lição nós vamos tratar aquilo que o autor traz como exortações finais. Essa carta ela tem uma carga exortativa muito grande. E o autor aproveita essa parte final para reforçar e trazer mais conselhos, mais exortações à comunidade, ao público ledor ao qual ele endereçou a sua carta. E é muito importante a gente detalhar algumas coisas para os amados irmãos que trabalham na coordenação da EBD, os professores. É que aqui há uma metáfora, né, quando nós falamos dessa vida cristã como uma corrida, uma maratona da fé. E isso não é solto, não é um título solto, é algo que a gente tira do próprio contexto da lição e do capítulo 12, versículo 1. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1. Então o autor ele pega a vida cristã como uma corrida, uma maratona. E é interessante isso, desde os povos antigos, os maratonistas, os atletas, eles estavam debaixo de uma severa disciplina. Você observa que Paulo, ele chega a escrever e dizer assim, o atleta em tudo se domina. Naquele caso do atleta, para alcançar uma coroa corruptível, que que iria se desfazer depois. Mas aqui não, aqui é uma corrida para algo eterno. Então é importante a gente ministrar essa lição trazendo essa comparação, ou usar essa metáfora da corrida do atleta. Isso é importante. Então eu trouxe aqui, baseado desse capítulo 12 e 13 também, porque nós vamos abordar nessa lição 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 13. Eu falei aqui no início, por isso que eu falei, que a lição tem, essa revista tem 12 lições, mas a carta aos Hebreus são 13 capítulos. Então nós pegamos o capítulo 12 e o 13 e dentro desse capítulo vimos que ele trata exatamente disso, são exortações finais na grande maratona da fé. O livro de apoio, que é esse livro que você deve ter para lhe ajudar, um livro de 160 páginas, vai lhe ajudar muito. Nós também colocamos esses 2 capítulos juntos, capítulo 12 e 13. E no início do livro, nós colocamos um capítulo somente para tratar a questão técnica da carta aos Hebreus, aquela parte mais informativa sobre a carta, o contexto, a autoria, estilo e tal, porque isso era preciso. E já na revista nós colocamos dentro da primeira lição. Estou explicando isso para você não ter nenhuma dificuldade quando for abordar isso, tá bom? Então vamos lá. Essa corrida que o autor ele mostra, essa corrida proposta, ele chama a atenção dos seus leitores para tomar como exemplo os antigos. É por isso que ele diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha. Quem eram essas testemunhas? Os cristãos, aliás, os crentes do passado, que deveriam servir de exemplo para os cristãos do Novo Testamento. Então ele está dizendo o seguinte, olha, nós não temos desculpas.
Os nossos antecessores, nossos antepassados, viveram bem essa corrida, chegaram ao final. Eles obtiveram o testemunho de Deus. Por que nós não vamos seguir o modelo deles? Por que nós não pegamos ele como modelo para não voltarmos para trás? Para não abandonarmos a carreira. Vamos para frente. Vamos pegar eles como exemplo. Por isso que ele diz em Hebreus 12:1, grande nuvem de testemunhas. Isso é maravilhoso. Eles correram e correram bem. E ele também coloca aqui o exemplo de Jesus, quando ele diz no versículo 2, Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Olha, o próprio Jesus era o modelo para os cristãos da igreja primitiva. E para essa geração a quem o autor estava escrevendo. Para nós também. Jesus, ele diz, o gozo que lhe estava proposto, ele abdicou disso para viver com os homens, viver com a gente chama a encarnação do Filho de Deus, viver aqui nesta terra. Que João diz isso no seu evangelho, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega lá, que ele usa, habitou, é eskenusen. Quer dizer, armou sua tenda, é a linguagem militar, armou sua tenda para morar com os homens. E não é fácil morar com pessoas imperfeitas, porque como o vosso mestre com pecadores, viver suas limitações, mas ele fez isso e é exemplo para nós. Coloquei também o próprio exemplo da igreja primitiva, que o autor fala, no capítulo 2 da sua carta, ele fala aqueles que a ouviram, que testemunharam, que trouxeram para ele essa mensagem. Então a igreja, os cristãos primitivos, abnegados, que davam tudo de si, que não voltaram atrás, era exemplo para essa geração também, para nós, para essa geração. Então, essa geração é muito próxima ainda dos dias de Cristo. A gente pensar que essa epístola, ela é escrita antes do ano 70. Ela é escrita, tem várias coisas que eu trato no livro que mostra que ela é escrita antes do ano 70. Então, é uma geração ainda bem próxima, mas que, devido ao conflito, muitos estavam se desanimando. Pois bem, corredores bem treinados, já que nós estamos nessa metáfora de uma corrida, esses corredores respeitavam limites, ou precisavam respeitar limites. Quando o autor diz em Hebreus 12:14, seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, isso está em vista. Por quê? Porque a santidade, a própria palavra hagios, santo, hagiasmos, santidade, essas palavras, ela traz a ideia de separação e de limites. A própria palavra santo, o grego hagios, quer dizer separado. É uma pessoa que tem limites, é uma pessoa que vive, alguém que vive em outra dimensão, que saiu do comum para aquilo que foi consagrado. Então isso é questão do limite. Por que a gente coloca isso, irmão? E é importante a gente sublinhar isso. Porque nós não podemos viver sem limites. Nós não podemos viver sem regras. E a gente precisa sublinhar isso porque a nossa sociedade hoje, a nossa cultura é muito frouxa. Isso eu falo em cultura evangélica. A ideia de santidade, de respeitar limites, é algo que não está mais em voga hoje. Mas se a gente quer servir a Deus, a gente precisa saber que a gente tem que se parecer com Jesus. Tem que respeitar limites, sim. Coloquei também que manter a mente limpa. Eu digo o seguinte, eu cito aí o autor em 12:15, ninguém se prive da graça de Deus e que de nenhum de vós, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe
e por elas muitos sejam contaminados. Veja só, a raiz de amargura tinha o poder de contaminar. E essa raiz da amargura está na dimensão espiritual, evidentemente, mas psicológica. Por isso tem a ver com a mente limpa que eu coloquei aí. A gente precisa ter um cuidado com a nossa mente não ser cheia de lixos, né? Lixos psicológicos, amargura, falta de perdão, rancor. É preciso tratar disso. Manter a mente limpa. Ter cuidado. O autor diz que isso priva da graça de Deus. É um obstáculo para a graça. Por isso que eu coloquei aqui, ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé. Corredores bem treinados mantêm a mente limpa. Tenha cuidado com isso. Esses corredores valorizam as coisas espirituais. Colocamos aí também, citamos o exemplo de Esaú, que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar ou um prato de lentilha, outras traduções, vendeu seu direito de primogenitura. Vamos valorizar as coisas espirituais. Isso precisa ser trazido para a classe. Valorizar as coisas espirituais. Não vamos banalizar. Vamos tratar as coisas espirituais com seu devido respeito e valor. Esaú não fez isso. O que isso vai significar para mim? Ele via só o valor material, não via que aquilo tinha uma simbologia espiritual muito grande. E muitas vezes tem pessoas que também incorrem nesse erro. Às vezes, por um ganho material daqui, vendem valores espirituais, se desfazem de valores espirituais. É o próprio mundo da corrupção, do lucro fácil, de querer, de ter e não privilegiar o ser. Isso é um problema, precisamos ter cuidado. Essa carta nos fala hoje de uma forma especial. Pois bem, a terceira eu coloquei a corrida final, exortações finais aqui nesse ponto. Algumas coisas precisam ser destacadas. Sabe por quê? Paulo falava na sua carta a Timóteo, ele fala que os últimos dias nós íamos ter uma geração desobediente aos pais, ou uma geração rebelde, vamos usar esse termo. E aqui o autor trata uma questão da liderança. A relação igreja, líder e liderado. Tem um livro da minha autoria chamado As Ovelhas Também Gemem, lançado pela CPAD em 2007. Esse livro eu trato essa questão de pastor-ovelha. E de lá para cá eu venho observado que essa relação ela tem se deteriorado muito, tem se estragado, por conta que não há até um respeito pela liderança. Evidentemente que o líder, eu trabalho isso no livro de apoio, ele deve ter cuidado para não ser aquele líder que a Bíblia chama e Pedro chama, né, daquele líder que quer se impor pela força e não pelo respeito. E a igreja deve ter sempre em mente ter um bom relacionamento com o seu líder, com o seu pastor. Paulo diz isso na carta aos Tessalonicenses, sua primeira carta, que o líder deve ser respeitado pelo trabalho que ele realiza, pela natureza do trabalho que ele realiza, que é um trabalho espiritual. É uma responsabilidade muito grande, sim, ser um pastor que viva no parâmetro da palavra de Deus. E o pastor deve ser, assim, espelho para o rebanho. Conquistar o respeito, né, conquistar a obediência pelo respeito. Pelo que ele é, pelo que ele faz também. Isso é importante. Por isso que as exigências da liderança são muito fortes. Nem todo mundo dá para ser pastor. E nós temos muitos problemas por conta desses parâmetros que não são observados. Então, o líder, realmente, ele precisa viver num parâmetro da palavra, padrão dele é da palavra. E o liderado, o cristão, o crente, a ovelha,
precisa valorizar a sua liderança. Eu abordo isso aí de uma forma bem interessante. Valorizar também outra coisa importantíssima, a doutrina. Hoje, em dias de redes sociais, de internet, há um caldo muito grande, uma mistura enorme, um caldo doutrinário. Isso tira certa identidade de muitos cristãos. Por quê? Porque falta um vínculo com a igreja local. Falta um vínculo com o discipulado congregacional. O autor depois, ele até diz, não abandonemos, ele chega a dizer, já falou isso no passado, a nossa congregação, como era costume de alguns. É importante a gente trazer isso, para a gente valorizar a doutrina. Isso para nós, líderes e pastores, é importante a gente ter isso em mente. Pregar a palavra de Deus, a doutrina bíblica. Eu até postei recentemente aí no dia da Bíblia, que foi no segundo domingo de dezembro, eu fiz uma postagem sobre a necessidade de nós trazermos sermões expositivos. Por que isso, irmãos? Porque o sermão expositivo, ele trabalha com o texto bíblico. E a gente precisa trazer Bíblia para o púlpito. Não é simplesmente a minha experiência ou o que eu acho. Não, não é isso. Tem que trazer a palavra tem que ser o norte, a palavra tem que ser ela que vai orientar a igreja. E a nossa pregação é enriquecida quando nós pregamos a palavra de Deus. Valorizar a adoração, trabalhamos muito essa questão da adoração. O autor trabalha isso no finalzinho, ele fala sacrifícios espirituais, que são fruto de lábios que confessam o seu nome. Ele fala dessa questão da adoração, evidentemente está em foco quando ele trabalha isso. Então, são exortações, são conselhos finais que, se nós seguirmos, nós vamos, evidentemente, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e vamos agradar a Deus, Eu quero agradecer este momento especial que estamos terminando mais uma lição bíblica, agradecer por você ficar conosco todo este trimestre, agradecer as suas orações e rogar a Deus que continue lhe abençoando de uma forma especial, que o Senhor te coroe de bênção, te enriqueça, te faça prosperar muito mais na palavra dele, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. CPAD, a editora da Escola Dominical.